Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o deputado Renato Rainha a secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores parlamentares para verificação da presença. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Cafu. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Boa tarde. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Vasni Derrore. Ausente. Presente. O deputado Vasni Derrore. Presente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Boa tarde, senhor. 11 parlamentares. A lista de presença acusa o comparecimento de 11 senhores parlamentares à sessão plenária. Há número regimental. Há expediente sobre a mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos mesmos. Ofício número 2078 de 96, do senhor presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, encaminha em anexo o relatório das atividades do Tribunal referente ao segundo trimestre de 1996, processo número 4028 de 96, apreciado pelo plenário desta Casa em sessão realizada em 20 de 8 de 1996. Assina Ronaldo Costa Couto, presidente do Tribunal de Contas do DF. Moção do senhor deputado Luiz Estevão, solicita à Câmara Legislativa o envio de moção de congratulações ao radialista Mário Nelson pelo ingresso na rádio CBN. Moção do senhor deputado Luiz Estevão, reivindica do Poder Executivo providência quanto à instalação de faixa para pedestres e semáforo em frente ao Centro Educacional INEI, na SGAN 606 L2 Norte. Moção do senhor deputado Luiz Estevão, apresenta votos de louvor ao Correio Brasiliense pelas reportagens sobre violência no trânsito do DF. Moção do senhor deputado Luiz Estevão, apresenta manifestações de pesar pela perda da atriz e teatróloga Dulcina de Moraes. Moção do senhor deputado Filipelli, reivindica do Poder Executivo do DF providências para implantação de ponto de parada de ônibus com abrigo para passageiros na Avenida DVO, no DVO, na região administrativa do Gama RA 2.
Moção do senhor deputado Filipelli reivindica providências do Poder Executivo para a erradicação de invasões em lote do DVO, região administrativa do Gama, promovendo a fixação das famílias em local adequado. Moção do senhor deputado Filipelli reivindica do Poder Executivo do DF providências no sentido de que seja construída uma quadra poliesportiva na Vila DVO, região administrativa 2 do Gama. Moção do senhor deputado Filipelli reivindica do Poder Executivo do DF providências no sentido de implantar passeios públicos na Vila DVO, região administrativa 2, Gama. Moção do senhor deputado Filipelli reivindica do Poder Executivo do DF providências para a implantação de ponto de parada de ônibus com abrigo para passageiros na DF 290, nas proximidades da travessa do Oiti, do DVO, na região administrativa do Gama RA2. Requerimento do senhor deputado Renato Rainha requer esclarecimento do senhor secretário de Educação do DF sobre denúncia feita contra a direção de centro educacional. Moção do senhor deputado João de Deus reivindica providência junto à Secretaria de Obras do DF para adoção de medidas que menciona. Leitura da ata da 95ª sessão ordinária, de 2 de setembro de 1996. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Vasney Derrori, pela ordem. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da sessão. Essa presidência defere o pedido de Vossa Excelência e considera lida a ata cujo cabeçalho foi mencionado pelo senhor secretário. Daremos início agora ao pequeno expediente. Inicialmente, ouviremos os comunicados de líderes dos blocos parlamentares e dos líderes partidários. Com a palavra, o primeiro orador inscrito, deputado João de Deus. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Renato Rainha, pelo tempo de 2 minutos e meio. Senhor presidente, nobres deputados, população aqui presente, ontem eu ocupei a tribuna desta casa para fazer uma grave denúncia e ainda não obtivemos nenhuma resposta do governo. Por isso, ocupo novamente a tribuna para reforçar o pedido. O senhor secretário de Educação, como diretor executivo da Fundação Educacional, no dia 26 de agosto de 1996, nomeou aproximadamente 300 concursados da Fundação Educacional do DF para diversos cargos, entre eles portaria, cozinha, secretário escolar, analista de sistemas e vigilância, etc. E essas pessoas que foram nomeadas por ato do senhor secretário de Educação, fizeram os exames, abriram conta no BRB, deixaram seus empregos anteriores e tomaram posse, muitas delas, e entraram em exercício no novo cargo para o qual foram nomeados. Para a surpresa dessas pessoas, 3 dias depois, ou seja, no Diário Oficial, do dia 29 de agosto de 1996, o senhor secretário de Educação, Antônio Ibanhes, como diretor executivo da Fundação Educacional do DF, revogou todos os atos de nomeação, mandando inclusive tornar sem efeito os atos de posse e de exercício e colocar todas essas pessoas na rua. Isso é um ato de extrema gravidade, da mais profunda irresponsabilidade, e a gente tem que exigir dessa tribuna, desta Câmara, que seja feito um ato urgente no sentido de que as nomeações se tornem legais como elas estavam, haja visto que não tem nenhum vício, ela não está eivada de nenhum vício de ilegalidade. Então a gente faz um apelo e esta casa precisa ter uma resposta com relação a essa denúncia feita da tribuna, porque foram aproximadamente 300 pais de família que prestaram concurso, abandonaram suas situações anteriores, tomaram posse e agora estão aí sem nenhuma satisfação do poder público, sem o seu emprego, que lutaram, que conquistaram por concurso. Então, senhor presidente, eram essas as considerações que eu queria fazer,
como comunicado de líder e dizer às pessoas que estão aqui presentes hoje da Ascom e da Astacom que podem contar com o nosso apoio. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado João de Deus, pelo tempo de 2 minutos e meio. Ainda não. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, a nossa segurança vai mal. Em particular, a nossa Polícia Militar do Distrito Federal. Senhor presidente, eu falo isso com muita tristeza, porque outrora pertenci à Companhia de Operações Especiais, que hoje chamam de Companhia de Polícia de Choque, Patamo. Lá no Patamo, senhor presidente, tem um capitão subcomandante que está afrontando aquelas pessoas que zelam pela fauna brasileira. O capitão subcomandante da Polícia de Choque, que chama-se Patamo, Patrulhamento Tático Móvel, está criando no interior do quartel, sobre cativeiro, 3 jacarés, 2 tucanos e 2 cobras. Parece, senhor presidente, mentira. Mas o capitão subcomandante criou um posto de vigilância para as cobras. Eu acho que ele deve ser chegado à cobra, porque vigiar a cobra dia e noite, enquanto os cidadãos estão à mercê da criminalidade e da bandidagem no Distrito Federal. Ora, e o mais grave, senhor presidente, é que já foi denunciado para o IBAMA, e lá chegando 2 fiscais, prevaricaram e não tomaram as providências cabíveis como manda a legislação vigente. Se fosse um combista, um pedreiro, um ladrilheiro, estava preso. Agora é um oficial de polícia cuja finalidade é zelar pela segurança dos cidadãos e pela segurança da fauna e da flora brasileira. Então, senhor presidente, a companhia de elite da Polícia Militar tem no seu interior um cativeiro de animais silvestres. E isso sobre a admiração e complacência do seu comandante-geral, Coronel Túlio Cabral Moreira. Por que é que ele não sai para as ruas, senhor presidente? Para prender os bandidos, os ladrões, os traficantes. Por que é que autoriza que dentro de uma companhia de elite da Polícia Militar seja um cativeiro de animais silvestres e que use 3 policiais diuturnamente para vigiar os tucanos? Gostaria que esta casa se pronunciasse, senhor presidente, e que a imprensa local denunciasse essa violência contra os animais na companhia de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado César Lacerda, falará pela liderança do PTB. Senhor presidente, senhores deputados, galeria presente, imprensa, a coisa importante, senhor presidente, da vida da gente é a gente ser feliz. E eu vi momentos de felicidade nessa casa, quando aqui esteve meu amigo Zico, que é pai do deputado Edmar Pirineus, autografando o seu livro. E vi o sorriso de alegria de Edmar Pirineus em ter o nosso companheiro, nosso amigo, o político antigo de Braslândia, o Zico, recebendo aquela homenagem.
e que para nós foi muito bom, foi muito alegre, porque Edmar Pirineus é o símbolo do deputado sério e honesto dessa casa. E que ele possa levar esse carinho nosso, e essa é a moção minha de hoje, que será votada, a moção ao pai do deputado Edmar Pirineus. E eu vejo hoje aqui na galeria os combistas que têm suas combis apreendidas pelo DMTU. Eu queria falar para vocês que vocês estão no mato sem cachorro, porque esse secretário que aí está é um forasteiro, é um malandro, que está perseguindo Brasília, que não tem competência e capacidade, a não ser a competência dele, senhor presidente, é colocar a mulher dele no IDAR para também perseguir. Para isso ele teve competência. Eu sou contra o uso indevido de combis, entrando em ponto de ônibus, e tudo que se apresse a legalização. Mas eu sei de caso, e quase todos de vocês, que não têm emprego, por isso se sujeita a tudo para poder faturar alguma coisa numa Kombi. Então, é falta de emprego. Agora, deixar um secretário incompetente fazer o que esse homem está fazendo contra os combistas, isso é desumano, senhor presidente. Essa casa tem que tomar uma medida e levar ao governador uma mensagem de desagrado para que ele retire o mais cedo possível esse rapaz que tem apelido de televisão a cores. Vocês sabem, combista, que ele tem apelido de televisão a cores, que ele gosta de usar uma calça cor-de-rosa e paletó azul com boné vermelho. Então, ele está iludindo. Esse secretário de transporte é um forasteiro, ele não é de Brasília, por isso não sabe o problema de vocês. E quero mostrar o meu desagrado a esse cidadão que está procedendo tão mal com vocês. E pode contar com o meu apoio. Muito obrigado. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Marcos Arruda, que falará pela liderança do PSDB. O deputado líder do PSDB vai ceder a vez para que outro parlamentar possa fazer uso da palavra pelo partido. Convido o deputado Manel Andrade para assumir a presidência dos trabalhos. Convido o deputado Peniel Pacheco a usar da palavra em nome da liderança do PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria inicialmente de saudar nas galerias desta casa os combistas da Ascom e da Astacom que estão aqui para acompanhar a votação ao veto que será discutido logo em seguida. E gostaríamos também de solidarizar com esses que procuram, através de uma atividade honesta, de uma atividade laboral, de trabalho, viabilizar o recurso e o sustento das suas famílias. Evidentemente, há que se resolver essa questão, estabelecendo um limite, e isso poderá ser feito através da licitação que está morosamente sendo resolvida pelo GDF, que poderia ter sido mais agilizada para tirar essa apreensão do coração de cada um dos senhores. Mas, senhor presidente, o que me traz agora à tribuna para fazer um breve comentário é que esta semana nós tivemos a oportunidade triste de despedir-nos da mãe de um ex-funcionário desta casa que faleceu, e ali estivemos no Campo da Esperança participando daquele ato fúnebre. Além da tristeza estampada no rosto da família, das pessoas enlutadas, eu ainda pude perceber uma tristeza maior. É que o nosso cemitério, o Campo da Esperança, está infestado de uma praga de insetos, pequeninos mosquitos, que simplesmente trazem um transtorno completo a todas as pessoas que ali comparecem
num momento de tristeza para se despedir do seu ente querido e é obrigado a ficar exposto a um enxame de insetos, muitos deles saídos das próprias tumbas. São pequenos mosquitos que com certeza podem se constituir inclusive num vetor para transmissão de doenças seríssimas. E eu quero aqui, estou apresentando hoje uma moção pedindo à administração do cemitério do Campo da Esperança, e acredito que esse problema também se estenda a outros cemitérios, para que faça uma análise biológica a respeito da proliferação destes insetos e que providencie, através de um sistema de pulverização de algum tipo de produto, para que haja um fim, para que se acabe com essa, eu diria até, com essa onda de insetos que hoje toma conta do Campo da Esperança. Talvez atraídos pelos restos de flores que são depositadas nos jazigos, nos túmulos, esses insetos se juntam em quantidade impressionante, às vezes até formando uma espécie de nuvem negra, tomando conta do ambiente, trazendo incômodo, mosquito entrando no ouvido, no nariz, na boca das pessoas que ali estão. E eu acho que isso é um problema sério, que pode trazer graves riscos à saúde daquelas pessoas que trabalham ali, como pude perceber, conveniados da Nova Cap, que não recebem sequer aquele adicional por insalubridade e estão expostos a esse tipo de perigo para a sua saúde. Então fica aqui o meu registro e eu gostaria de ver da secretaria responsável pela administração do cemitério que pudesse tomar providências, colocando um fim naquela, eu diria até, nesse problema grave que tem assolado a vida das pessoas que ali se dirigem. Fica, portanto, o meu registro, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Luiz Estevão, pelo PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros amigas e amigos aqui presentes, representantes dos combistas, funcionários que vêm aqui defender a derrubada do veto do projeto de lei 487/95, uma feliz coincidência faz com que esteja neste momento presidindo a sessão da Câmara Legislativa o primeiro secretário desta casa, o deputado Manuelzinho. E é com muita alegria que eu, pela primeira vez, ocupando o horário de liderança, depois da votação unânime do relatório elaborado pelo deputado João de Deus, na Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo deputado Cláudio Monteiro, em que, de maneira inconteste, de maneira irrefutável, de maneira definitiva, foi estabelecida a absoluta inocência do deputado Manuelzinho em relação a quaisquer denúncias, suposições, aleivosias, calúnias, assacadas contra a honra da sua pessoa de maneira criminosa, de maneira desonesta. É com muita satisfação que eu registro isso, deputado Manuelzinho, porque vou repetir aqui o que disse ontem. Conheço a sua história há mais de 30 anos e tendo tido o privilégio de acompanhar o seu desenvolvimento pessoal, acompanhar o seu crescimento como empresário, como pai de família, como líder de uma classe combativa como é a classe dos taxistas, e hoje, como legítimo representante pela segunda vez de expressiva parcela do povo do Distrito Federal, através do seu mandato de deputado distrital, eu quero dizer aqui que nenhum de nós, companheiros que conhecem a sua vida, teve qualquer dúvida sobre o desfecho dessa CPI. O resultado dela não foi novidade. O que foi uma coisa muito importante, e que é importante que se registre aqui nesta tarde, foi o comportamento de alguns dos nossos companheiros deputados distritais. Todos nós, ao longo das nossas vidas, temos a oportunidade de conviver com um sem número de pessoas. Às vezes, o comportamento dessas pessoas nos fazem ter menos fé na humanidade. Mas, em outras ocasiões,
o comportamento das pessoas a quem a vida nos concede o privilégio de trilhar por alguns momentos as mesmas estradas, os mesmos caminhos, nos fazem acreditar realmente que vale a pena viver. Vale a pena viver pela possibilidade de encontrar pessoas que colocam a honra, que colocam a dignidade, que colocam a verdade acima de quaisquer outros interesses. Pessoas que não abaixam a cabeça ante a pressão da chantagem. Pessoas que não abrem mão de defender a verdade, pessoas que não abrem mão de ser fiéis a seus princípios, ainda que sejam ameaçadas nos seus interesses políticos e pessoais. E é por isso que eu venho aqui cumprimentar a bancada do PMDB que fez parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. Cumprimentar o deputado Marcos Arruda. Cumprimentar o relator e vice-presidente da comissão, deputado João de Deus, e cumprimentar o deputado Cláudio Monteiro. Hoje o Distrito Federal inteiro sabe do seguinte, que existe uma bancada de parlamentares, que há parlamentares dentro desta Câmara Legislativa, que em nome do princípio, em nome da ética, em nome da defesa da verdade dos seus eleitores, não conhecem adversários, não temem ameaças, não recuam diante de obstáculos. Parabéns a esses parlamentares, parabéns a todos aqueles que trabalharam por 6 meses com muito afinco, apenas para fazer aquilo que sempre existiu, para trazer a todos nós e ao povo do Distrito Federal a maior de todas as vitórias, a vitória da verdade. Quero em seguida registrar a presença aqui das combistas e dos combistas que estão sendo perseguidos de maneira desumana, cruel, autoritária, ilegal e inexplicável pela Secretaria de Transportes e pelo governo do Distrito Federal. Eu quero dizer a vocês o seguinte, vocês não estão ilegais, vocês não estão irregulares, porque quando nós aprovamos aqui a lei que estende para 400 o número de combis permissionárias do sistema de transporte alternativo do Distrito Federal, é evidente que enquanto o governo não realizar a licitação para preencher todas as vagas abertas na Câmara Legislativa, nenhum transportador autônomo, nenhum combista pode ser considerado pirata no Distrito Federal. Pirata é o secretário de Transportes. Pirata é o secretário de Transportes, que não deveria jamais ter vindo para o Distrito Federal praticar o ódio, praticar a discriminação contra trabalhadores que, de maneira honesta, vêm defendendo o ganha-pão de suas famílias. Eu quero dizer a vocês o seguinte, vocês estão com os veículos de vocês presos, e eu gostaria de defender a categoria de vocês, ingressando na justiça com um pedido de liberação de todos os veículos apreendidos pelos combistas, dos combistas. E por uma razão muito simples que eu vou repetir. Existe uma lógica nesse argumento. Só podem ser considerados transportadores piratas aqueles que estiverem de maneira irregular transportando os passageiros após a realização da licitação que preencherá as vagas abertas com a lei aprovada na Câmara Legislativa. Enquanto isso não ocorrer, e até agora não ocorreu, o governo, nem ninguém, tem o direito de chamar o trabalho de vocês de um trabalho pirata. O que o governo teria que fazer é realizar a licitação e, em seguida, examinar se o sistema de transporte do Distrito Federal comporta ou não a homologação de mais combistas. Só aí, então, nós poderíamos ter a ousadia de dizer que existe alguém trabalhando de maneira irregular, de maneira clandestina. Enquanto não houver a licitação, não há clandestinidade, não há irregularidade. E é por isso que nós estamos aqui, para defender no plenário da Câmara, nas ruas, junto com vocês e no Poder Judiciário, o direito sagrado que vocês têm de trabalhar. Muito obrigado. Convido o deputado Oazir Derrori pelo PT. Senhor presidente, senhores deputados, trabalhadores da Fundação Zoobotânica e os combistas, antes de naturalmente entrar no assunto que gostaria de trazer a essa casa, gostaria de manifestar aos combistas em particular de que a disposição da bancada do Partido dos Trabalhadores é de negociar com o Poder Executivo essa questão. Não é apenas uma questão de discurso e de eloquência
É uma questão de responsabilidade para que possamos dar à cidade a certeza de que tanto o transporte alternativo é uma resposta, como também o transporte coletivo como um todo. Um sistema não pode inviabilizar outro sistema. Por isso eu creio que somente através de uma negociação responsável que as partes encontrarão uma resposta para o problema. Repudio práticas de desmoralização de pessoas públicas para propor uma solução para um problema concreto como essa questão do transporte. Creio que temos de atacar ao problema e encontrar a resposta ao problema e não simplesmente desmoralizar pessoas entendendo que elas são responsáveis e como tal deve ser inquirida perante o poder público pela sua responsabilidade. Mas, senhor presidente, eu trago a esta casa à disposição de que, em nome do Partido dos Trabalhadores, havendo realmente o diálogo, iremos encontrar uma solução para o problema. E, nesse sentido, nós colocamos, do contrário, simplesmente para desmoralizar pessoas, entendemos que não é solução para um problema tão grave como esse. Basta daquilo que se faz nessa cidade, desmoralizando o poder legislativo ou o poder executivo para encontrar respostas para os problemas. Senhor presidente, a minha iniciativa nesse momento é de trazer a esta casa a questão específica da alfabetização no Distrito Federal. O quadro hoje de mais ou menos 120 mil pessoas analfabetos em nossa cidade é uma demonstração de que o poder público não pode ficar acéfalo ou indiferente a essa realidade. O analfabetismo no Distrito Federal hoje requer de nós a iniciativa de uma ação concreta para que possamos trazer uma solução para aquilo que é, para a nossa população, um quadro de indignidade. A indignidade não pode conviver no meio da nossa população e para isso nós temos de colocar cidadãos em condições de assinar o seu nome e, mais do que isso, estar em condições de responder à sociedade conforme a dignidade exige, que é através da leitura e da escrita. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Geraldo Magela para tomar assento à mesa e presidir os trabalhos. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Magela. Senhor deputado Manuel Andrade, gostaria, Vossa Excelência, que ou o deputado José Edmar pudesse assumir a presidência, ou Vossa Excelência permanecer, apenas para uns acertos finais em plenário. Convido o deputado José Edmar a tomar assento à mesa e presidir os trabalhos. Na impossibilidade do deputado José Edmar, convido o deputado Pedro Pacheco. Manel, quem é o próximo? Quem é o próximo aqui? Daremos início ao comunicado de parlamentares. Inicialmente, concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra, o deputado Manuel de Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, trabalhadores presentes nas galerias, meus amigos, gostaria, presidente, e nas breves palavras que pretendo aqui pronunciar, chamar atenção para o desfecho do relatório da CPI. Após 6 meses e alguns dias de tormenta, a CPI, após um trabalho profícuo, um trabalho técnico, um trabalho responsável, buscou apurar as denúncias irresponsáveis
levianas, caluniosas, criminosas do senhor Cristóvão Buarque. Eu lembro muito bem, presidente, que no início da CPI, quando foi aventado a possibilidade do deputado Cláudio Monteiro presidi-la, questionou-se a dificuldade, vez que, como a denúncia partiu do governo, e sendo Cláudio Monteiro um deputado aliado do governo, certamente, naquele momento, se pensava que o resultado seria o pensamento do denunciante. E a CPI se formou com 9 deputados, 6 deputados ligados ao governo e 3 deputados de oposição. Os trabalhos se iniciaram e várias pessoas foram ouvidas. E lembro muito bem que uma das propostas do PMDB era de que a CPI fosse realizada publicamente, que fosse dada toda a publicidade aos trabalhos da CPI, para que não repousasse nenhuma dúvida quanto à vontade inabalável de se aprofundar, de se buscar a verdade. E foram dias difíceis. Mas a CPI, na sua grande maioria, serenamente buscou encontrar a verdade. E aí, depoimentos se sucediam, entrevistas, perícias e outras ações se processavam. E quando se começou a visualizar a grande armação, deputados que deram sustentação à malfadada armação começaram a espirrar, começaram a escamotear, começaram a escorregar e começaram a combater os bravos deputados que, mesmo sendo oriundos do bloco governista, não aceitaram vender sua honra em troca de benesse, com o objetivo escuso de acusar, de condenar o inocente. E diga de passagem os deputados, o deputado Cláudio Monteiro, o deputado João de Deus, o deputado Marcos Arruda e, por último, o deputado Marco Lima. Sem se falar, meus prezados amigos, dos bravos deputados do PMDB. Deputado Luiz Estevão, com sua determinação, com sua perspicácia, com sua sagacidade, com sua inteligência, com sua honradez, com sua coragem e determinação, buscou encomendar um caminho, presidente. Pediria a Vossa Excelência um pouco mais de tolerância em razão do tema. Buscou nortear o caminho da busca incessante da prova, aquela prova preconizada no nosso direito positivo, aquela prova que o nosso Código Penal exige, aquela prova que o processo penal, o nosso Código Processual Penal exige também. As provas possíveis e imagináveis foram buscadas através do deputado João de Deus, através do deputado Marcos Arruda, do deputado Filipelli, esse bravo companheiro que mediu esforços também para trazer provas, do deputado Odilon Aires. E a preocupação reinante no parlamento, quando se falava, presidente e deputado João de Deus, que a CPI seria uma pinça. Aí eu vi Vossa Excelência muitas vezes indagar. Para não ser pinça, teríamos que condenar o inocente? Será que valeria a pena?
para satisfazer a vontade de interesses escusos, acusar alguém que não tem culpa. E eu dizia hoje na televisão que, graças a Deus, o episódio histórico e bíblico que aconteceu de quando Cristo foi levado à cruz por determinação de Herodes. Quando Pilatos lavou as mãos, naquele tempo, Herodes encontrou um parceiro chamado Pilatos. Mas esse Herodes que está no palácio do Buriti, não encontrou aqui nesta casa os Pilatos, não. Aqui ele não teve a sorte de reviver aquele episódio triste e lamentável, que depois de 2000 anos, o povo não esqueceu, de um acusador incessante, que levou o inocente à cruz. Certamente Cristóvão Buarque esperava que aqui tivesse Pilatos na comissão, para lavar as mãos e deixar que a honra de um trabalhador fosse inoldada. Meus amigos, gostaria de falar por muito tempo, porque vocês não podem imaginar o que é a honra de um cidadão, o que é a imagem pública, o que é a liberdade, o que é o cerceamento dessa liberdade. E comigo aconteceu por quase 7 meses de sofrimento. E quero chamar a atenção que a mesa desta Câmara, a mesa da Câmara até hoje não teve coragem, não se dignou a dizer: o deputado Manelzinho não tem culpa, não quero favores não. E disse aos deputados: não quero favor de ninguém, eu só quero apenas que a verdade vença a mentira. Que a verdade seja a senhora das nossas discussões. Que a verdade consiga, em todos os embates, suplantar a mentira. É apenas o que eu queria. Porque se culpado fosse, eu aceito o desafio de ser condenado, de ser executado primeiro em praça pública, porque eu tenho honradez. Eu tenho honradez. Por isso que eu digo, na virada do 3º milênio, nós não poderíamos, e já disse isso, permitir que na capital da República do meu país, alguém fosse incriminado, alguém fosse condenado, sem o mínimo direito de defesa. Mas graças a Deus, deputado João de Deus, deputado Marco Lima, eu sei que Vossa Excelência ontem à noite quis ainda, em breves palavras, mostrar um pedaço do caminho da armação. Mas Vossa Excelência foi mais adiante ainda. Vossa Excelência disse: não participo de sujeira, não posso votar contra a minha dignidade e não posso votar contra os meus princípios. E aí a CPI, com 7 votos, aprovou o relatório final do deputado João de Deus. Eu parabenizo, não. Ele fez aquilo que qualquer homem sério faria. Qualquer homem sério faria o que ele fez. Independentemente de coloração política. Independentemente da conceituação filosófica de cada um. Independentemente da posição social e econômica de cada um. Ele fez, Marco Lima fez, Marcos Arruda fez, Cláudio Monteiro, Luiz Estevão, Filipelli e meu amigo Adilon fizeram, na esperança de que nós possamos um dia resgatar a dignidade, que possamos um dia recontar essa história do começo, mostrando os participantes, aqueles que armaram essa grande e nojenta armação. E quero chamar a atenção do grande e companheiro deputado Vaz de Ouro. Vaz de Ouro se preocupou desde o primeiro dia com a situação, mas infelizmente o corporativismo é mais forte. E sei lá se o meu amigo Vaz, com todo respeito, ao assinar aquele documento, não estaria sendo apenas um discípulo do meu, digo assim, entre aspas, daquele que ajudou a levar Cristo à cruz,
daquele que foi covarde, não teve coragem de dizer: eu não permito que esse inocente seja crucificado. Infelizmente, Varni, você, irmão evangélico, aceitou o corporativismo, aceitou se curvar diante do corporativismo e deixasse que o inocente fosse crucificado. Lamento muito, porque de Vossa Excelência eu tinha certeza, esperava que nunca acontecesse isso, mesmo que tivesse perdido o mandato. Presidente, muito obrigado. João de Deus, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Benício Tavares. Na ausência do parlamentar, convido o próximo orador inscrito, deputado César Lacerda. Abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao próximo orador, deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhores parlamentares, companheiros da imprensa, companheiros e amigas das galerias, e gostaria de dizer a todos os companheiros e amigos que estão nas galerias que contem com o apoio da bancada do PSDB na reivindicação de vocês. Hoje daremos o apoio que vocês merecem. E quero dizer aqui, senhor presidente, não me alongando muito, que realmente o que está acontecendo hoje dentro da Polícia Militar e na segurança pública de Brasília é uma calamidade. É uma calamidade o que está acontecendo. E faço aqui as palavras do deputado João de Deus, as minhas palavras também. Capitão Jailson, da Companhia de Choque, em vez de estar colocando o policiamento nas ruas, em vez de estar preocupado com o nosso policial militar, com o guardião da sociedade, aquele policial que dá segurança a todos vocês aqui, fica cometendo arbitrariedades dentro daquele quartel, na qual foi relatado aqui pelo deputado João de Deus. Eu não quero vir aqui essa tribuna fazer esse tipo de discurso, mas saber que o governo não irá fazer nada no outro dia, como tem sido em todos os discursos que essa Câmara realiza, que essa Câmara ouve. É lamentável que fato dessa natureza esteja acontecendo. Um soldado nosso, no final da semana passada, sexta-feira, quinta-feira, multou um carro de um amigo, de um irmão, de um tenente oficial da Polícia Militar, um soldado nosso do 3º Batalhão. E foi preso porque multou o carro do parente do tenente, sendo que recebeu a ordem desse tenente para que ele tirasse a multa. Ou seja, o amigo do tenente, o irmão do tenente não pode ser multado. Mas o cidadão comum, o pai de família que está nas ruas, com o seu carrinho velho, muitas vezes, tem que ser multado, tem que ter o seu carro levado para o Detran. Que tratamento é esse? E aí na hora, o policial, o soldado, faz o quê? Cumpre a lei, que é para todos, ou cumpre a ordem absurda de um tenente, que digo que é irresponsável, arbitrário, usando o seu regulamento arcaico para punir esse soldado. E ficou punido, porque dizendo o tenente que esse soldado chegou para ele e o desacatou. Quem desacatou a lei, quem desacatou a sociedade, foi esse tenente do 3º Batalhão. Que amanhã eu venho aqui, essa tribuna, trazer o nome desse tenente. Então esses fatos estão acontecendo hoje em dia. Acontecendo na nossa barba. Acontecendo hoje no dia a dia da sociedade. Ou seja,
O governo democrático popular está sendo conivente com essas ações. Está sendo conivente com a falta de segurança pública de Brasília. O secretário Roberto Aguiar assumiu agora recentemente a secretaria. Visitei-o. Estou dando apoio ao atual secretário de Segurança Pública, porque me parece que ele realmente está preocupado com a questão da segurança pública. Mas eu só darei apoio a esse secretário se ele realmente ver e olhar com atenção e com carinho as necessidades do homem que dá a segurança pública na cidade. Porque todos os secretários que assumiram a pasta dizem, vamos fazer a operação disso, vamos realizar a operação disso, vamos botar a polícia na rua. Mas nenhum secretário assumiu até hoje dizendo que está preocupado com a questão do nosso policial em si. Se o secretário Aguiar tomar essa bandeira, terá o meu apoio. Com certeza também terá o apoio do deputado João de Deus. E, senhor presidente, não querendo alongar, mas eu queria ler aqui uma carta que foi enviado pelo senador Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tendo em vista, nos últimos dias, uma tentativa desesperada do governo do Distrito Federal de transferir para o governo federal a responsabilidade por todos os problemas de Brasília, como integrante do PSDB, o partido do presidente da República, não podemos assistir calados às injustiças como essa. Os números não mentem. Desde que Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência da República e Cristóvão Buarque, o GDF, o volume de recursos da União destinados a Brasília só não tem aumentado. Só tem aumentado. Ou seja, apesar de o presidente e o governador serem de partidos diferentes, o partido do governador do DF, o PT, fazer oposição ao governo Fernando Henrique, isso não se tem refletido negativamente em Brasília. Pelo contrário, o presidente Fernando Henrique Cardoso tem dado um tratamento dos melhores à capital federal. Vejamos aos números. Em 94, ainda no governo Roriz e Itamar Franco, Brasília recebeu 1 bilhão e 70 milhões de reais no governo federal para o pagamento das áreas saúde, educação e segurança pública. Em 95, primeiro ano do governo Fernando Henrique e Cristóvão Buarque, os repasses da União para Brasília saltaram para 1 bilhão e 530 milhões de reais, o que representou um aumento nominal de 42%, ou seja, já descontada a inflação do período, de 13%. Para este ano de 96, além do que está previsto no orçamento, 1 bilhão 382 milhões, a bancada federal de Brasília, tendo à frente o senador tucano José Roberto Arruda, que também é líder do governo federal no Congresso Nacional, já conseguiu garantias da área econômica que haverá uma suplementação que atenda às necessidades do GDF. Agora, mesmo o senador Arruda e o secretário de Fazenda do GDF, Dr. Mário Tinoco, tiveram uma reunião com o Dr. Pedro Parente, no Ministério da Fazenda, tratando da liberação de 11 milhões para o GDF, complementar a folha de pagamento da saúde, da educação e da segurança pública do mês de agosto. Além disso, o senador Arruda e todos nós do PSDB de Brasília estamos trabalhando para uma suplementação de mais de 20 milhões para esse mês de setembro. Como se vê, senhor presidente, não tem faltado de nossa parte, o PSDB, a vontade de ajudar Brasília. Agora o GDF não pode esquecer que no primeiro semestre a União repassou a mais, mensalmente, 15 milhões para o pagamento das 3 áreas, historicamente, por ele custeadas. O problema é que o GDF não fez caixa com esse dinheiro extra e agora quer receber outro. Além disso, o GDF sofre um problema que é comum a todos os governos estaduais. Refiro-me ao fim da possibilidade que os antigos governos estaduais tinham de investir no mercado financeiro o dinheiro destinado ao pagamento pessoal. Em poucos dias de investimento, esse dinheiro crescia, e o suficiente para que os governos cobrirem seus excessos de gastos. Mas isso era o tempo da inflação alta, que por si, um lado, era boa para os governantes, era péssima para a população em geral. O que é necessário agora é que os governos estaduais e municipais se adaptem à nova realidade do país, sem inflação e sem ciranda financeira. Apesar de sempre querermos mais e mais dinheiro do governo federal, temos de ter a consciência de cada vez que isso ocorre, despertamos ainda mais as reações contrárias dos demais governos estaduais.
Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. E apenas, senhor presidente, fazendo uma correção aqui, na leitura desta carta que acabei de ler, é a carta do deputado Zé Edmar a esta casa, e não do senador Arruda, para que todos tomem conhecimento. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Geraldo Magela. Abre mão dos pronunciamentos. Não, está aqui. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Jorge Cauí. Abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Odilon Aires. Odilon, você vai falar? Odilon, você vai falar? Abre mão do seu pronunciamento. Conceda a palavra ao próximo orador, deputado João de Deus. Na ausência do parlamentar, convido o próximo orador inscrito, deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, abro mão do meu direito de falar. Essa presidência vai retificar aqui uma colocação dizendo que o deputado João de Deus estava ausente do plenário. Na verdade, ele estava presente e, no momento, eu não pude visualizá-lo. E ele abre mão do seu pronunciamento também. Deputado Cláudio Monteiro abre mão. Com a palavra, deputado Tadeu Filipelli. Fecha a mão. Fecha a mão. Senhor presidente, senhores deputados, amigos do transporte alternativo, amigos combistas. Eu ouvi aqui uma pergunta que fizeram agora quando eu subia nessa tribuna. Como é que eu ficaria com relação a um ou outro deputado que dá apoio a outro tipo de transporte? Eu queria dizer o seguinte: a última vez que eu ocupei essa tribuna sobre assunto de combistas, e que contava com a presença dos mesmos companheiros aqui, eu defendi uma linha muito clara. Eu defendi a linha do direito de um pai de família sustentar honestamente os seus filhos. Botar o pão na boca dos seus filhos de forma honesta, com o suor dos seus rostos. E, no entanto, não fui entendido, não fui compreendido aqui. Cheguei a ser ironizado naquele dia, quando uma deputada governista disse que eu não precisava ter feito aquela denúncia, que eu não precisava ter lutado daquela forma, que ela se encarregaria de fazer uma comissão para ir até o governo e resolver o problema. Pergunto, o problema foi resolvido, meus amigos? Pois bem, e qual é a solução? Existe a solução? Existe, claro. Qual é a solução? É simplesmente o governo olhar com atenção esse problema hoje que impede centenas de combistas a trabalhar honestamente. Como assim? Simplesmente atender um documento assinado por 23 deputados. Dos 24 deputados, o documento foi assinado por 23 deputados desta casa, pedindo um entendimento com o governo que permitisse que os combistas, até o resultado da licitação, tivessem aquiescência, tivessem autorização para trabalhar determinados horários. E olha, não é um favor que nós estamos pedindo, não. É o quê? É que diante do imobilismo, diante da inércia desse governo, que uma licitação que já é prevista há mais de um ano, feita há mais de 6 meses, que não consegue chegar ao final, que hoje, com novamente mais dias de atraso, que foi publicado a abertura do primeiro envelope. Ninguém está pedindo favor aqui. O que nós estamos pedindo, com certeza, é o direito mais sagrado, é o direito de trabalhar honestamente e legalizado. O que eu pediria aqui? Eu faria aqui um desafio agora. Naquele outro dia eu fiz uma denúncia constatada, verificada como verdadeira e levada à frente, já com uma ação na justiça ajuizada contra o DMTU e contra o governo, pela usurpação de poder.
Hoje eu não vou fazer uma denúncia, hoje eu vou fazer um apelo, vou fazer um desafio aqui a deputados governistas. Por favor, formem uma comissão. Coloque ao governador. Existe, inclusive, aqui nesse momento, um assessor parlamentar do governador. Coloque ao governador que existe um pleito que é legítimo, é honesto, é correto, é decente e que somente daria direito a centenas de combistas trabalhar enquanto não sair o resultado da licitação. Que alguém ligado a este governo, que leve esse pleito assinado simplesmente por 23 deputados dos 24 deputados. E que consigam 1 minuto de atenção desse governo. 1 minuto de carinho e de respeito. É isso que eu peço. Um abraço. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhores deputados, senhores combistas aqui presentes, nós estivemos juntos na semana passada, após eu havia até conversado já com os combistas sobre a importância que era essa luta e que a gente estava do lado dessa luta na última quinta-feira. Estivemos juntos lá no acampamento, em frente ali à moradia do senhor governador, e deixamos muito claro qual era a nossa posição. Essa posição não muda em hipótese nenhuma. Entendemos, inclusive, que é possível e é extremamente aceitável a proposta apresentada pelos combistas, que enquanto não houver a regulamentação, que seja pelos combistas utilizadas as linhas que serão disponibilizadas para os combistas legalizados. Essa é uma proposta extremamente coerente. A gente entende que não se pode, entre aspas, combater essa ilegalidade com aquilo que nós acreditamos que é outra ilegalidade, que é a utilização de pessoas não autorizadas para fazer uma fiscalização. Isso não é possível, não é admissível que a gente utilize esse sistema para combater uma ilegalidade. Da mesma maneira, quero deixar claro que hoje está previsto um encontro com o DMTU às 5h30. Eu provoquei esse encontro a partir de, devo dizer aqui, de várias insistências. Felizmente, hoje às 5h30, estarei com o DMTU e lá estarei apresentando essa proposta dos combistas, que é da utilização das linhas enquanto não se der o processo de licitação. Porque concordo com aqueles que aqui estiveram, que dizem que enquanto não houver licitação não há ilegalidade. E está correto, porque há uma perspectiva de utilizar esses combistas serão utilizados, mas enquanto a licitação não vem, não dá para passar o que os combistas estão passando. A gente esteve lá e olhando, inclusive, lá o pequeno armazém, que já meio escasso de alimentos. Quer dizer, as pessoas que estão realmente precisando de trabalhar nas combis estão ali na porta. E essas pessoas estão exercendo um direito básico, que é um direito de busca ao trabalho. Devo dizer parabéns à insistência. Sei que não é uma tarefa fácil a que vocês estão, porque a gente tem que entender também que há aí um arsenal muito grande, de pessoas que não têm interesse que vocês atuem. Há, com certeza, um grande cartel que envolve a questão do transporte no Distrito Federal, mas a reivindicação de vocês é extremamente justa. E espero que nesse encontro a se realizar hoje, no final da tarde no DMTU, que a gente possa sair com uma resposta mais objetiva. E torço para que essa resposta ainda saia hoje, para quem sabe nos próximos dias vocês já estejam circulando, pelo menos em caráter provisório, nas linhas disponíveis. Parabéns e contem com a gente sempre. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli, para uma questão de ordem. Senhor presidente, queria registrar aqui o reconhecimento às palavras do deputado Miqueias Paz, mas lembrar que faz 23 dias que os combistas estão acampados, esperando exatamente uma resposta do governo. Repito, 23 dias. Eu acho que, então, essa comissão, deputado Miqueias, por favor, que insista e que surta efeito. Obrigado. Convido o próximo orador inscrito, deputado Marcos Arruda. Senhor presidente,
senhores deputados, amigos combistas aqui presentes. Em nome da liderança do PSDB, quero hipotecar irrestrito apoio a todas as reivindicações de vocês, porque são reivindicações legítimas. Contem com o nosso apoio. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, amigos combistas, um abraço a todos vocês. Quero dizer que é um prazer receber vocês aqui na Câmara Legislativa. Eu acho que vocês não têm nenhuma dúvida que nós estamos do lado de vocês. Todo dia eu passo ali de frente a Águas Claras e vejo lá os combistas lá, esperando o governador olhar para eles e chamá-los. E prova disso, eles colocaram até uma bandeira lá do PT para chamar a atenção ainda. O governador está aqui, ó a bandeira. Mas não é isso. Mas não é isso. Então, infelizmente, parece que acabou o diálogo. E aí, vocês agora têm que realmente procurar o socorro aqui nesta casa. Procurar, porque aqui nós não vamos de maneira alguma fechar a porta para vocês ou fingir que nada está acontecendo e que vocês não estão ali esperando simplesmente para falar com o governador. E nós gostaríamos de dizer aqui nessa tarde, vocês não podem desistir de sair daquele local. Porque será possível até quando o governo vai entender que governo é para resolver as questões da comunidade? Já que não pode fazer, mas o mínimo que se pode é chamar para conversar e encontrar um caminho, uma solução. E eu quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos estar do lado de vocês. Nós vamos sempre defender aqui na tribuna, no rádio, na televisão, e a partir de hoje, aonde nós estivermos, nós vamos falar dos combistas que não são pirata, não. E como muito bem disse aqui o deputado Luiz Estevam, pirata é quem não mora em Brasília. Pirata é quem mora em outro estado e vem ocupar o cargo que compete a uma pessoa aqui de Brasília assumir. Essas pessoas são piratas. Mas o trabalhador que não está roubando, que não está assaltando, que está simplesmente procurando dar dignidade para a sua família, não pode ser chamado de pirata. Pirata não é o trabalhador que trabalha para dar o sustento para a sua família. Isso é um absurdo. O secretário tem que tomar vergonha na cara e aprender a trabalhar. E abrir o espaço, o diálogo para resolver essa questão pendente em Brasília, que é a situação dos combistas. Ninguém é pirata, coisa nenhuma na sua cidade. Se tem que alguém sair daqui, é o secretário de transporte. Volta para a sua terra. Volta para onde você veio. Porque aqui nós temos certeza que temos gente competente para assumir o seu cargo. Se lá dentro do PT não tiver, vamos escolher um combista para assumir a secretaria, porque aí sim as questões serão resolvidas. Mas nós repudiamos essa palavra pirata. Nós não aceitamos essa palavra pirata para vocês. Vocês são trabalhadores, pessoas dignas, pessoas que nada mais quer do que trabalhar e ganhar o seu pão, sustentar a sua família e dar uma dignidade. Parabéns por essa luta. Parabéns por a determinação de ficar acampado de frente da casa do governador. E que esse acampamento possa crescer. Sabe por quê, gente? Porque eu fico estarrecido. Olha, lá fora, senhor presidente, peço só mais um minuto. Lá fora nós vemos o governo incentivar as invasões, muitas vezes até as greves, outras, o governo não, o Partido dos Trabalhadores, incentivar a pressão, tem que ser na marra, tem que ser através disso, daquilo. Mas aqui não se pode fazer isso. Por que não? Porque é o governo dos trabalhadores. E aí, gente, o que nós queremos pedir a vocês?
que vocês continuem firme nessa luta, porque sabemos que vocês serão os vencedores. Muito obrigado. Cumprindo o número regimental de oradores para o comunicado de parlamentares, daremos início à ordem do dia. Antes, porém, como há expediente sobre a mesa, convido o deputado Jorge Cauí para secretariar os trabalhos e proceder à leitura dos projetos de lei e outros que se acham sobre a mesa da presidência. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre campanha educativa e compra de equipamento para a melhoria de trânsito no Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre a aplicação do teste do aparelho de ar alveolar, bafômetro e da outras providências. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre a aplicação do efetivo da carreira agente de trânsito. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, determina a comunicação de delitos de trânsito que especifica ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal DETRAN, DF. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, determina a construção de casas de albergados ao Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o acompanhamento aos sentenciados por delito de trânsito e outras providências. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, obriga a inclusão de noções de direito penal nos cursos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN, Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, destina a área para implantação da escolinha de trânsito e da outras providências. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, foi sobre a aplicação de penas acessórias às infrações de trânsito e da outras providências. Projeto de lei, deputado Peniel Pacheco, pensa a parada dos ônibus urbanos nos pontos normais de parada para o embarque e desembarque de passageiros, para desembarque de portadores de deficiência física no âmbito do Distrito Federal da outras providências. Projeto de lei, deputado Peniel Pacheco, dispõe sobre a construção de quadras polivalentes nas escolas da rede oficial do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Peniel Pacheco, dispõe sobre a construção de salas para cinema e teatro em centros comerciais do Distrito Federal da outras providências. Moção, deputado Peniel Pacheco, reivindica ao Poder Executivo a imediata pulverização das árvores e dos túmulos localizados nos canteiros públicos, nos cemitérios públicos do Distrito Federal, com vistas a combater os insetos e outros males prejudiciais à saúde pública. Moção, deputado Peniel Pacheco, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a ampliação da fiscalização do uso de placas, faixas e congêneros no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, transfere a obrigação dos servidores na forma que especifica. Projeto de lei, deputado Azir Errore, Adão Xavier, Peniel Pacheco, Jorge Cauí, introduz alterações na lei número 1115, de 21 de junho de 1996, que institui o Programa de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, PRODOS, Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Daniel Marques, isenta o idoso de pagamento para ingresso no Jardim Zoológico, Jardim Botânico, em espetáculos artísticos, culturais e esportivos realizados a expressas ou em instalações do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Daniel Marques, põe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas indicativas de hospitais e delegacias policiais nas regiões administrativas do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo concede título de cidadão honorário de Brasília ao pastor Aristides Firmino da Costa, do deputado Adão Xavier. Projeto de resolução, deputado Luiz Estevam, estabelece procedimento
a ser adotado nas paralisações em virtude de greve para o servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de resolução, deputado Daniel Marques, PMDB, da nova redação, artigo 1º da resolução número 098.